Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que é perfeccionismo. E será que você não está confundindo ser uma pessoa perfeccionista com ser uma pessoa que faz um excelente trabalho ou um trabalho com excelência? Porque tem uma diferença entre esses dois e muitas pessoas às vezes confundem ser perfeccionista e ser simplesmente uma pessoa que gosta de fazer o seu trabalho de maneira excelente. Então vamos entender um pouquinho o que é o perfeccionista, né? O que é ser uma pessoa perfeccionista. Geralmente, pessoas que são perfeccionistas são pessoas que têm um padrão altíssimo, aquele padrão inexistente, inatingível de perfeição. E o que muitas pessoas não sabem, né, é que por trás de todo adulto que é perfeccionista, existiu lá atrás uma criança que foi severamente punida e criticada, né, por cometer um erro. Então, não é que você não possa exigir do seu filho, não é que você não possa cobrar o melhor do seu filho, mas sabe aqueles pais que são severos e que não aceitam que os filhos fracassem de forma nenhuma, que eles cometam nenhum erro? Sabe aqueles pais que querem que os seus filhos sejam bons em tudo? E isso gera uma cobrança muito grande sobre essa criança e ele acaba se tornando um adulto, né, que entende que ele só vai receber amor, que ele só vai ser uma pessoa reconhecida se ele não fracassar, se ele não errar. Então, muitas das vezes, uma pessoa que é perfeccionista, ele teve esse tipo de criação na infância, né? Por isso que é importante os pais, eles exigirem o melhor, sim, dos seus filhos, porém, também explicar para eles que errar é normal, sabe? Errar é humano e que faz parte do processo, né? Serem um pouco mais tolerantes e aplaudir eles quando eles fizerem, né, qualquer tarefa, e mesmo que não seja a tarefa mais perfeita do mundo, mas reconhecer os esforços que os seus filhos fazem, para que eles não cresçam adultos tão exigentes com eles mesmos. Então, pessoas que são perfeccionistas geralmente são pessoas que passaram por esse tipo de infância. E é por isso que é importante a gente ter muito cuidado, né? Porque todos os traumas, na verdade, que um adulto carrega, geralmente a culpa, na maioria das vezes, vem da criação, vem da infância, vem daquilo que ele foi ensinado desde criança. Esses dias eu estava aqui, né, no YouTube e eu encontrei uma influenciadora que ela relatou sobre a experiência dela de gravar o primeiro vídeo aqui, né? E a gente sabe que os primeiros vídeos eles não saem perfeitos, eles não são bons, porém a gente começa mesmo assim, mesmo estando imperfeito. Porém, o fato dela ser uma pessoa perfeccionista fez com que ela deletasse o primeiro vídeo que ela ia postar. Por quê? Ela conta que todo o vídeo ela falou muito bem, ela transmitiu a mensagem que ela gostaria de transmitir, porém, simplesmente pelo fato do cabelo dela estar levantado para cima, assim como o meu, por exemplo, então o cabelo dela simplesmente estava com os fiapos para cima e ela achou que precisava deletar aquele vídeo. Então, o conteúdo do vídeo era super importante, porém ela deletou simplesmente por conta desse detalhe, né? Então, uma pessoa perfeccionista, ela acaba se cobrando demais, acaba querendo ser perfeito demais e nunca começa algo. Entende o que eu quero dizer? Então, é nesse sentido que o perfeccionista, ele acaba se paralisando de fazer as coisas que ele gostaria de fazer, ou até mesmo de não dar início naquilo que ele sabe que ele tem potencial para começar e não começa porque ele sempre espera estar perfeito, ou sempre espera a perfeição em tudo que ele for fazer. E isso é um problema sim, porque gera ansiedade, né, que é um dos problemas do século, né? Pessoas que são perfeccionistas geralmente são pessoas ansiosas, porque elas querem fazer tudo de maneira muito perfeita. E como elas não conseguem, isso gera ansiedade nelas, né? Além da procrastinação, além da exigência excessiva. E elas têm essa exigência não só com elas, mas também com outras pessoas. E isso afeta até mesmo a convivência com outras pessoas, porque elas não conseguem aceitar os próprios erros
e também não conseguem aceitar os erros de outras pessoas. Então, geralmente é aquele tipo de pessoa que pega tudo para fazer sozinho, sabe? Aquela dona de casa que não quer que ninguém ajude, porque ela acha que só ela consegue fazer de maneira perfeita, que ninguém vai fazer as tarefas de casa como ela faz e acaba se sobrecarregando. E por que eu falei aqui que o perfeccionista, né, acaba sendo um problema, o perfeccionismo no caso? Porque quando você é perfeccionista, né, uma das coisas que eu falei é que você procrastina, né? Então, muitas vezes você deixa de começar algo ou você deixa de terminar algo que você começou porque você acha que nunca está perfeito o suficiente. Isso é ruim, porque você paralisa. O perfeccionismo, ele te paralisa. Às vezes você até tem potencial, você tem conhecimento, porém você nunca dá início naquilo por medo de errar. O medo de errar é tão grande, né, que faz você paralisar e não começar a fazer algo. Às vezes, por exemplo, você vê que algo é muito difícil de se fazer e você nem começa, porque você pensa assim, aquilo é muito difícil de fazer, então é melhor nem começar, porque eu não vou conseguir fazer ele da maneira mais perfeita, então é melhor nem começar. E com isso você procrastina, você não começa aquilo que você deve, né? Aquilo que você precisa fazer. Ou então você começa e você não termina. Então, digamos que você é um pintor, né? E você faz um quadro muito bonito, todo mundo elogia o seu quadro. Porém, por você ser uma pessoa perfeccionista, você vai olhar para aquele quadro de maneira completamente diferente. Você vai procurar os mínimos detalhes, os pequenos erros daquele quadro. E no pequeno erro que você achar, você vai dizer assim: eu não vou vender esse quadro, porque esse quadro está com esse pequeno defeito. Porém, apenas você percebeu aquele erro. Ninguém mais percebeu aquilo, só você. Quer ver um outro exemplo também? Às vezes você é um funcionário e você não gosta de fazer trabalhos em grupo, né? Ou às vezes um aluno da escola também não gosta de fazer trabalhos em grupos, porque você acha que ninguém vai fazer como você, né? Então você pega aquele projeto, você pega aquele trabalho para você fazer sozinho. Então, e com isso você acaba se sobrecarregando. Geralmente pessoas que são perfeccionistas, elas se sobrecarregam, porque elas acham que ninguém consegue fazer como elas e elas acabam fazendo sozinhas, né? Outra coisa também que o perfeccionista, ele geralmente, são pessoas extremamente estressadas. Sim, gente, geralmente um perfeccionista é estressado, porque ele não tem paciência para lidar com os erros de outras pessoas, né? E isso afeta a convivência com outras pessoas, porque imagina só, ele não gosta de fazer algo pela metade. Ele tem que fazer aquilo de maneira perfeita. E ele quer também que as outras pessoas também façam de maneira perfeita. E como ninguém consegue atingir o nível que essa pessoa precisa, que essa pessoa exige, geralmente são pessoas que se irritam com muita facilidade. Tá bom, Anne, já sabemos quais são aí, né, os problemas de ser perfeccionista. Mas então, qual é a diferença de ser perfeccionista e ser uma pessoa que faz o seu trabalho com excelência? Vou explicar agora para vocês. Bom, uma pessoa que faz o seu trabalho com excelência, ela tem noção, né? Ela é uma pessoa realista. Ela entende que ela não vai conseguir fazer algo perfeito, porém, ela vai fazer o melhor que ela pode, nas circunstâncias que ela pode, né? Do jeito como ela pode, mas ela sempre vai dar o melhor, né, naquilo que ela for fazer. Diferente do perfeccionista, né, que procura sempre a perfeição. A pessoa que procura fazer um trabalho com excelência, ela não procura a perfeição. Ela sabe das suas limitações, porém, ela faz um trabalho bem feito e procura fazer o melhor que ela pode nas condições que ela tem e nas limitações que ela tem. Bom, agora que você já sabe, né, a diferença entre ser perfeccionista e fazer um trabalho com excelência, se pergunte mais uma vez: será que eu sou uma pessoa perfeccionista ou apenas sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas com excelência? Em tudo que eu for fazer, eu dou o meu melhor, eu faço o melhor que eu posso e muitas vezes faço além do que as pessoas pedem para me fazer. Então, agora que você sabe essa diferença, fica mais fácil para você distinguir se você realmente é uma pessoa perfeccionista, tá bom?
E eu gostaria de falar pra vocês, gente, que errar faz parte. Eu, por exemplo, se eu fosse uma pessoa perfeccionista, já fui antes uma pessoa perfeccionista, mas hoje em dia eu trabalho muito isso em mim, né? Mas se hoje eu fosse uma pessoa perfeccionista, eu jamais gravaria aqui pro YouTube, né? Porque pra mim nunca vai estar bom o suficiente. Os vídeos eu sempre estaria vendo aqui vários defeitos, o cabelo, a maquiagem, enfim, o cenário, nunca ia estar perfeito. Então eu nunca começaria a gravar. Então, por isso que você precisa, se você é uma pessoa perfeccionista, precisa trabalhar isso em você para você não deixar de realizar os seus sonhos, de começar os seus projetos, porque você sempre está procurando a perfeição em tudo que você fizer. Então, gente, errar faz parte de todos nós seres humanos, né? Então, quando nós somos crianças, por exemplo, bebezinhos, que a gente está começando a andar, a gente cai diversas vezes até aprender a andar. E é normal, como tudo na vida, né? Antes de você saber como é feito uma coisa de maneira correta, muitas vezes você vai errar, você vai cair muitas vezes, faz parte da nossa vida. E se a gente ficar procurando detalhadamente os erros, a gente nunca vai começar nada, a gente nunca vai dar início em nada na nossa vida. Então, por isso que é tão importante a gente ter mais uma noção realista, uma visão realista, né, daquilo que a gente consegue fazer e daquilo que a gente não consegue fazer. E aceitar que nós somos seres humanos e que nós erramos e que isso faz parte, porém não deixa isso atrapalhar os seus projetos, não deixa isso ser um empecilho para você realizar os seus sonhos. Por exemplo, se você sonha em gravar vídeos aqui para o YouTube, não deixa com que o perfeccionismo acabe com o seu sonho, né? Dê início e quando você iniciar, termine. Eu tenho certeza que, por mais que não seja perfeito no início, com o tempo você vai se aperfeiçoando, você vai melhorando. E é assim como tudo na nossa vida, entende? Então, errar faz parte, errar é humano e nós estamos aqui em um processo de evolução, né? A gente sempre vai estar errando e fazendo para fazer de maneira correta, muitas vezes a gente vai ter que errar mesmo, quebrar a cara mesmo, para você entender que aquilo que você está fazendo não é da maneira correta, porém você vai bater a cabeça muitas vezes até você acertar e faz parte, tá bom? Faz parte do nosso processo, faz parte da nossa caminhada. O erro, ele faz parte de todos nós seres humanos. E entender isso é muito melhor porque a gente vai ter uma visão mais realista sobre as coisas, né? Sobre as nossas limitações e sobre aquilo que a gente consegue ou não fazer. Teve uma vez que eu estava vendo um desenho de uma pessoa que é perfeccionista e de uma pessoa que faz o seu trabalho com excelência. E a função dessas duas pessoas era colocar os bloquinhos um em cima do outro e o objetivo final, né, quem chegasse no topo primeiro ganharia. O perfeccionista, ele foi colocando os bloquinhos, porém por ele ser perfeccionista, ele nunca saía do lugar. Porque ele colocava os bloquinhos e ele sempre via que estava imperfeito. Às vezes um bloquinho estava torto, não estava de maneira bem alinhada e ele acabava não terminando e não conseguiu terminar e se frustrou e ficou triste porque não conseguiu terminar. Já a pessoa que fez o seu trabalho com excelência, ele foi colocando da melhor forma possível, né, da forma como dava, mas ele acabou ganhando, porque ele chegou no topo primeiro, porque ele não ficou observando nos mínimos detalhes as imperfeições. Ele apenas foi colocando, da melhor forma como ele viu que dava para colocar, né, sem ter que os bloquinhos cair. E assim ele foi chegando no topo. Então, gente, sejam pessoas que fazem o trabalho de vocês com excelência, né? Como eu já falei para vocês aqui diversas vezes. E deixa o perfeccionismo de lado, porque senão você vai se paralisar, você vai se frustrar e você vai ser aquele tipo de pessoa extremamente exigente, não só com você, mas também com outras pessoas ao seu redor. E com isso vai afetar a sua sociedade, né, com outras pessoas, as suas amizades, porque você se torna uma pessoa chata, uma pessoa
que vive frustrada, uma pessoa que vive irritada, porque não consegue aceitar os próprios erros e também não consegue aceitar os erros de outras pessoas. Entenda que pessoas que hoje são bem-sucedidas, né, geralmente são pessoas que já erraram muito antes de acertar, né? Então, às vezes elas começaram com projetos tão pequenos, com coisas tão pequenas que por muitas vezes deram errado, mas elas não desistiram, elas continuaram, elas foram perseverantes e não deixaram com que o perfeccionismo as paralisassem, né? Então já pensou, tem pessoas que no primeiro ano, por exemplo, quando lançaram a sua marca, ou quando lançaram um projeto, que elas acharam que ia ser um projeto que iria fazer sucesso e não deu certo e as coisas deram tudo errado. Já pensou se essas pessoas desistissem no primeiro ano ali, que tudo foi um fracasso, que tudo deu errado, que as pessoas não apoiaram? Vocês imaginam só se essas pessoas não tivessem continuado, né? Aonde elas estariam? Então, todas essas pessoas que são bem-sucedidas hoje em dia já fracassaram inúmeras vezes. A diferença é que elas nunca desistiram. Então, o fracasso, as imperfeições, os erros, eles fazem parte, mas eles não podem nos paralisar. Entende? Você precisa continuar. Aquele projeto que você começou, que você viu aquele pequeno erro, continua com aquele projeto. Não desiste, uma hora vai dar certo. Se você quer gravar para o YouTube, não desiste, né? Não pensa assim, eu não tenho um cenário perfeito, eu não tenho um celular bom, eu não tenho uma câmera X, o meu cabelo não é legal, a minha aparência não é boa, a minha maquiagem não tá boa. Não coloque defeitos em você. O mundo, ele já é tão cruel com a gente, por que você tem que se cobrar tanto? Sabe, não se cobre tanto. As imperfeições, elas fazem parte da nossa vida, porque nós somos seres humanos imperfeitos. E se a gente ficar buscando sempre a perfeição, aquela perfeição inatingível, o nome já diz, é inatingível, você nunca vai conseguir alcançar. Você nunca vai começar aquilo que você quer, porque senão você vai se paralisar. Então, pare de ser perfeccionista, trabalhe isso dentro de você e apenas seja uma pessoa que faça um trabalho com excelência, que procura dar o seu melhor naquilo que você for fazer. Se não tá bom, mas pelo menos você começou, você deu o primeiro passo e não deixou com que o perfeccionismo te paralisasse, tá bom? Então não desista, continue, persevere e lembre-se, muitas pessoas de sucesso caíram inúmeras e inúmeras e inúmeras vezes até começar, né, a dar certo, tá bom? Então eu espero que essa mensagem mais uma vez tenha ajudado você. E se você tem esse problema de ser uma pessoa perfeccionista, como eu falei, procure ajuda, procurem tratar isso dentro de vocês, para que vocês não se tornem pessoas tão exigentes com vocês mesmos, para que vocês sejam pessoas mais perdoadoras com vocês mesmos, né? Mais tolerantes com seus erros e também com os erros de outras pessoas. E procurem sempre dar o melhor naquilo que vocês forem fazer na vida de vocês. Seja um projeto na escola, um projeto em casa, e se permita errar, né? Se permita ser um ser humano comum e não procure sempre a perfeição, tá bom? Não se cobre tanto. Então essa é a mensagem desse vídeo de hoje. Eu espero que possa te ajudar, né? Assim como tem me ajudado muito também, porque como eu falei, eu também era uma pessoa que eu era sim perfeccionista, tudo eu tinha que fazer sozinha, porque eu achava que ninguém ia fazer como eu, e com isso eu me sobrecarregava. Então não seja essa pessoa, tá bom, gente? Aceite que você é imperfeito, aceite as suas imperfeições e os seus erros e apenas comece. E se essa mensagem chegou até você e se essa mensagem te ajudou de alguma forma, compartilhe também com aquelas pessoas que precisam ouvir essa mensagem e se inscreva aqui no canal, que toda semana tem vídeo novo aqui para vocês com novos temas e comentem aqui embaixo o que vocês acharam, coloquem ideias, eu vou amar saber o pensamento de vocês a respeito desse assunto, tá bom? Muito obrigada mais uma vez e até o próximo vídeo.